Olá, gente, tudo bem? Vamos para o nosso último vídeo da semana, tá bom? Então, nessa semana, nós estudamos o capítulo Terceiro Nef, o livro Terceiro Nef, os capítulos 1 ao capítulo 7. Com o vídeo de hoje, nós finalizamos o estudo semanal, certo? E conseguimos alcançar mais uma meta. Então, o título do tópico de hoje que vamos trabalhar é Sou um discípulo de Jesus Cristo, certo? E a escritura base é terceiro Nef 5, 12 a 26, que nós já lemos na parte anterior, né? No dia anterior, no vídeo anterior, e no capítulo 7, do 15 ao 26, tá bom? Bom, vamos lá, tá só conferindo aqui, mas não, nós não lemos não, viu? Foi o 3 que nós lemos do 1 ao 20. Hoje, tá bom, vamos lá. Enrolei um pouquinho aqui, mas tudo bem. O vídeo de ontem também, né? De ontem para hoje, às vezes a gente dá uma viajada, né? Mas vamos lá. Sou um discípulo de Jesus Cristo. Em sua opinião, o que significa ser um discípulo de Cristo? Bom, gente, essa é uma pergunta que começa de forma muito direta. Será que ser um discípulo de Jesus Cristo? Eu vou perguntar a você, é simplesmente ir à igreja? Será que isso significa ser um discípulo de Jesus Cristo? Discípulo, gente, é aquele que faz aquilo que o seu mestre faz. É um seguidor. É aquele que procura copiar, fazer da mesma maneira. Então, será que a única coisa que Jesus Cristo fazia era ir para a igreja no domingo de manhã? Ou no domingo à tarde? Com certeza não, né? Então, ele curava, ele ministrava, ele abençoava, ele estudava as escrituras, porque ele tinha domínio das escrituras, então ele estudava. Então, ele fazia uma série de coisas. Então, se nós fizermos isso, nós somos discípulos dele. Mas se nós ainda não fazemos isso, nós ainda somos meros seguidores de Cristo, assim, como é que eu posso dizer? Se sentem atraídos por eles, mas ainda não fazemos o que ele requer que nós fazemos. Certo? Então, para ser discípulo, precisamos ser cumpridores de sua palavra, seguidores de sua palavra. Certo? Então, depois disso, a gente pensa se nós somos já um discípulo de Cristo ou não. Certo? Vamos lá. Em Doutrina e Convênios, seção 41, versículo 5, diz o seguinte: aquele que recebe a minha lei e a pratica é meu discípulo. E aquele que diz que a recebe e não pratica, esse não é meu discípulo, e será expulso de vosso meio. Então o Senhor estabeleceu aí o padrão para uma pessoa ser um discípulo. Então, se você conhece os mandamentos e cumpre os mandamentos, você é um discípulo. Se você conhece os mandamentos e não cumpre os mandamentos, então você não é um discípulo. Certo? Em terceiro Nef, capítulo 5, do versículo 12 ao 26, vamos lá, vamos ler aqui. E eis que me chamo Mormon, por causa da terra de Mormon, a terra de onde Alma organizou a igreja entre o povo. Sim, a primeira igreja que foi organizada entre eles depois de sua transgressão. E eis que eu sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. E tornou-se necessário que eu, de acordo com a vontade de Deus, de que as orações dos que morreram, que eram santos, fossem cumpridas segundo sua fé, fizesse um resumo das coisas que aconteceram. Sim, um pequeno registro do que ocorreu desde os tempos em que Leí saiu de Jerusalém até agora. Portanto, faço o meu registro de acordo com os relatos daqueles que me antecederam até o começo de meus dias. E depois farei um registro das coisas que vi com meus próprios olhos. E sei que o registro que faço é exato e verdadeiro. Não obstante, há muitas coisas que, segundo a nossa linguagem, não somos capazes de escrever. E agora, dou por terminado os meus dizeres no que me concerne e prossigo fazer o meu relato das coisas sucedidas antes de mim. Eu sou mormon, descendente direto de Leí,
tenho motivos para bendizer meu Deus e meu Salvador Jesus Cristo, que trouxe nossos pais da terra de Jerusalém, e ninguém o soube, a não ser ele mesmo e aqueles que tirou daquela terra, e deu a mim e a meu povo tanto conhecimento para a salvação da nossa alma. E certamente ele abençoou a casa de Jacó, e tem sido misericordioso com os descendentes de José. Enquanto os filhos de Leí guardarem seus mandamentos, ele os abençoou e fez-os prosperar segundo sua palavra. Sim, e sem dúvida fará com que um remanescente dos descendentes de José tenham conhecimento de seu Deus, do Senhor seu Deus. E tão certo como vive o Senhor reinará das quartas partes da terra todos os remanescentes. Desculpa, deixa eu ler de novo que ficou errado. E tão certo como vive, o Senhor reunirá das quatro partes da terra todos os remanescentes dos descendentes de Jacó, que estão dispersos sobre toda a face da terra. E como fez convênio com toda a casa de Jacó, então o convênio que fez com a casa de Jacó será cumprido no seu devido tempo, para que seja restituído toda a casa de Jacó o conhecimento do convênio que fez com eles. E então hão de conhecer o seu Redentor, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E então serão coligados dos quatro cantos do mundo para suas próprias terras, de onde foram dispersados. Sim, tão certo como vive o Senhor, assim sucederá. Amém. Então, nesses versículos, gente, Mormon interrompe seu resumo dos registros nefitas e declara que ele era um discípulo de Jesus Cristo. Certo? Então ele se apresenta. Até então ele não tinha feito isso, ele apenas relatava e dizia que estava relatando, né? Mas aí ele se apresenta e diz que é um discípulo, e por isso que ele fez o relato. Porque ser um discípulo é fazer o que o Senhor pede, é fazer o que o Senhor manda, é cumprir as suas palavras. Certo? E Mormon estava fazendo isso, estava cumprindo suas palavras sem saber para quê. Ele não sabia por que ele tinha que fazer aquela. Certo? Que, com toda certeza ele não sabia que aquele trabalho dele iria se tornar um livro tão inspirado que iria mudar a vida de milhões de pessoas, certo? Mas ele fez, porque o Senhor mandou, porque ele era um discípulo, certo? Depois, em 3º Nef 7, do 15 a 26, vamos ler, certo? Vamos lá. E aconteceu que Nef, tendo sido visitado por anjos e também pela voz do Senhor, tendo, portanto, visto anjo e sendo testemunha ocular e tendo recebido o poder, a fim de que soubessem a respeito do ministério de Cristo, sendo também testemunha ocular do rápido retorno do povo da retidão para a iniquidade e abominações. Assim, aflito com a dureza do coração deles e a cegueira de sua mente, foi para o meio deles naquele mesmo ano e começou a pregar ousadamente o arrependimento e a remissão de pecados pela fé no Senhor Jesus Cristo. E ensinou-lhes muitas coisas, como todas elas não podem ser escritas, a parte delas não bastaria. Não foram, portanto, escritas neste livro. E Nefe ensinou com poder e grande autoridade. E aconteceu que se zangaram com ele, porque tinha maior poder do que eles, sendo-lhes impossível não crer em suas palavras, porquanto tão grande era a sua fé no Senhor Jesus Cristo, que diariamente recebia o ministério de anjos. E em nome de Jesus expulsavam demônios e espíritos imundos, e até seu irmão ele levantou dentre os mortos, depois de haver sido apedrejado e morto pelo povo. E o povo ouviu e testemunhou isso, e irou-se contra ele por causa do seu poder. E ele fez também muitos outros milagres à vista do povo, em nome de Jesus. E aconteceu que se passou o 31º ano, e apenas poucos foram convertidos ao Senhor. Mas todos os que se converteram
demonstraram ao povo sinceramente que tinham sido visitados pelo poder e pelo Espírito de Deus, que estava em Jesus Cristo, em quem acreditavam. E todos aqueles de quem haviam sido expulsos demônios e que haviam sido curados de suas doenças e enfermidades, manifestaram ao povo com toda sinceridade que o Espírito de Deus agia sobre eles e que haviam sido curados, e também mostraram sinais e fizeram alguns milagres entre o povo. Assim, também se passou o 32º ano. E Nefe clamou ao povo no princípio do 33º ano, e pregou-lhe o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, quisera também que recordasses que não houve dentre os que se arrependeram quem não tivesse sido batizado com água. Portanto, Nefe ordenou homens a este ministério, a fim de que todos os que viessem a ele fossem batizados com água, e isto como prova de seu testemunho perante Deus e para o povo, de que se haviam arrependido e recebido remissão dos seus pecados. E no princípio desse ano, muitos receberam o batismo do arrependimento, e assim se passou a maior parte do ano. Então, já nesses versículos, né, nós podemos ver o ministério de Nefe, né, como Nefe foi Nefe, filho de Nefe, filho de Elamã, foi um profeta digno, né, como ele ministrou com poder e autoridade, a ponto de ser constantemente visitado por anjos. Mas mesmo assim, muitos não estavam aceitando a mensagem, né? Mas mesmo assim ele continuou a pregar até que ele começou a ter bons resultados. Ele escreveu o ministério de outro discípulo, o profeta Nefe. Então quem escreveu? Mormon. Mormon escreveu sobre o ministério dos profetas. E aí ele estava escrevendo sobre o ministério de Nefe. O que essas duas passagens nos ajudam a entender sobre o que significa ser um discípulo de Cristo? Para mim é ser seguidor. Nem sempre é fácil ser um discípulo de Cristo, né? Porque a gente julga ser fácil ou não ser fácil pelos resultados que alcança. Então, às vezes, a gente está ensinando alguém e quando a gente reativa, quando a gente vê a pessoa indo para a igreja, progredindo, e você diz, não, foi bom, foi legal, foi fácil. Mas às vezes você vai lá, o cabo não vai. Vai lá de novo, o cabo não progride. Aí você diz, não, que fulano é difícil. É um difícil. Mas essa não é a tarefa de um discípulo. Cumprir missões, obter sucesso. É fazer o que o Senhor pede. Certo? Tanto Nefe como Mormon ministraram ao seu povo, pregaram ao seu povo, exortaram ao povo, mas em muitos momentos eles não obtiveram sucesso. Então eles deixaram de cumprir a vontade do Senhor por conta disso, porque estavam tendo êxito ou não. Pelo contrário, eles continuaram a cumprir. Então essas duas histórias nos mostram o quanto é importante ser perseverante. Jamais desistir, só se preocupar em uma coisa: fazer aquilo que o Senhor requer que nós façamos. Essas histórias me mostram muito isso e me dão força, né? Para que eu possa ser dessa forma. Então, com esse vídeo, gente, nós podemos, dessa forma, fechar nossa semana, encerrar o estudo semanal e podemos nos preparar para amanhã, segunda-feira, nós possamos começar um novo trabalho, certo? Então, que o Senhor nos abençoe, que nos dê um bom domingo, e que esse domingo possa ser deleitoso, que possamos aproveitar bem com nossa família, tomar o sacramento e para que nós possamos vencer os desafios do mundo. Eu encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.